Pronto, já começou aí a gravação, então a gente pode prosseguir aqui com esse slide aí inicial, que foi por isso que eu lhe perguntei antes da aula se você conhecia Animais Fantásticos, né? Porque eu coloquei aqui um trocadilhozinho. Eu espero que a piada não tenha sido tão ruim, tá? Mas enfim, o que a gente vai aprender hoje vai ser sobre ondas, né? O assunto dela de hoje vai ser ondas. E aqui, né, na cara dos personagens principais, né, de Animais Fantásticos, né, já que você não assistiu, né, aí se alguém tiver assistindo essa aula e não assistiu Animais Fantásticos, esse cara daqui é o protagonista. Ela é meio que a namoradinha do protagonista, sabe? É meio que um amor platônico do protagonista, digamos assim. E ela é meio que a namoradinha desse cara aqui, que esse cara aqui não é feiticeiro, ele não é bruxo. Então por isso que não tem nada na cara dele. Ele tá aí fazendo o papel de vocês aí que estão me assistindo. Ele tá aí meio sem saber o que tá fazendo, tá assim, tipo, meio perdido no meio das ondas. E ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo aí, mas que no decorrer do filme ele vai, né, descobrindo uma coisa ou outra, e é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Eu quero que vocês façam o papel do Jacob, né? Que o nome dele é Jacob. E a gente explore um pouco o mundo das ondas. No caso, eu por uma escolha artística, eu coloquei essas ondas estacionárias aqui, né? Que a gente vai ver mais tarde que essas ondas são estacionárias. Na cara justamente do protagonista, porque vai ser meio que protagonista de hoje essas ondas aqui, para vocês entenderem, porque essas ondas aqui são bonitas e são essenciais. Inclusive, o esquema dessas ondas é completamente análogo às ondas, à vibração, né, das cordas de um violão, por exemplo. O violão ele vibra nesse regime aqui, né? Você tem um lugar, um ponto fixo, outro ponto fixo, e você gera você percute, né, a corda do violão, né? Você dá uma batida nela com o seu dedo, e aí ela vibra dessa forma assim, certo? A cara dessa da segunda protagonista, né, digamos assim, da Tina, é uma onda eletromagnética. E ondas eletromagnéticas, gente, estão relacionadas a tudo hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondas, tudo isso daqui são ondas eletromagnéticas, e se você não se você não faz ideia do que é isso, você pode simplesmente abrir os seus olhos, porque isso aqui é luz. A luz é uma onda, é uma onda eletromagnética. Assim, né? Vocês vão ver mais pra frente, né, do curso de física, que quem for fazer física, e até quem não for, eu acredito que vai ver em alguma parte da vida, que a luz pode ser tratada. Em alguns experimentos ela é tratada como partícula, e em outros experimentos ela é tratada como onda. Isso daí é uma característica interessante da luz. Mas que a gente não vai entrar em detalhes nesse curso aqui. Esse curso é simplesmente para falar de ondas, apenas. Sim. O senhor falando sobre em uma parte as ondas aparecem luz e os outros vai ser só ondas, isso me lembrou da série The Flash. Isso aparece. Em qual? Lá. Na série The Flash. Sim. The Flash, como é que as ondas aparecem em The Flash? Você poderia dar um exemplo? Ai, meu Deus. Eu sou muito ruim, porque tipo, é numa parte de um episódio, mas eu não lembro qual o capítulo. Mas eu recomendo que você assistir, porque sempre tem esse negócio mais como química e física na série. Uhum. Sim, mas uma coisa, né, que inclusive a gente pode ver mais pra frente, e assim, né, se eu for dar um chute, eu acho que a onda que você tá dizendo seria, no caso, uma onda de choque, digamos, porque
o The Flash, ele caminha, né, com a velocidade, ele corre com a velocidade muito, muito alta. E aí pode ser como acontece, né, em aviões supersônicos, né, que gera aquela onda de choque, né, que vão acima da velocidade do som, né. E isso daí a gente vai explorar um pouco mais adiante, né, quando a gente chegar em efeito Doppler. Eu não sei se você já viu, né? Se você já viu isso no ensino médio, efeito Doppler, mas não tem problema, porque aí a gente vai elaborar um pouco mais. Mas até aqui ficou tudo tranquilo? Assim, tem alguma dúvida? Não, ficou tranquilo. Certo, ótimo. E a outra onda que eu queria, que eu coloquei aqui nesse banner é uma onda gravitacional. Isso daí é só uma curiosidadezinha, porque, enfim, né? Eu acredito que ninguém daqui vai ser físico, né? Então enfim. Essa onda gravitacional daqui é mais para dizer que, assim, né? As ondas, elas constituem tanto o dia a dia da gente e também o dia a dia dos físicos, principalmente, porque elas permitem a gente saber de coisas que aconteceram há muito tempo atrás ou há muitos quilômetros, né? Há muito tempo, desculpe, né? Porque, enfim, ortograficamente falando, né? Gramaticalmente falando, há muito tempo, não tem atrás. Mas, então, coisas que aconteceram há muito tempo ou coisas que aconteceram a uma distância muito grande. Ou as duas coisas, né? Porque, assim, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente olha para uma estrela, por exemplo, já parou para pensar que aquela estrela não pode nem estar mais viva, não pode nem existir mais, porque, assim, a luz que saiu da estrela teve que percorrer uma distância muito, muito grande, e aí essa luz que está chegando para a gente agora é uma luz que foi emitida há milhões de anos atrás, ou quem sabe há bilhões de anos atrás, dependendo da distância que a gente está da estrela. E então são coisas que os astrônomos eles fazem, né? Eles olham para o céu e dependendo das ondas que estão percorrendo o espaço e que eles podem detectar, eles podem eles podem dizer coisas valiosas sobre o universo que, né, nos rodeia. Mas isso daqui é mais pro final do vídeo. Eu preparei um slide só com isso. E que inclusive vai ter uma referência à aula anterior, não foi, que eu dei de biologia, sobre metabolismo energético. Eu espero que vocês gostem dessa referência. Sim, então, vamos lá. O que são ondas, exatamente? Nós podemos dizer, nós podemos afirmar que ondas são basicamente uma perturbação no meio. Por exemplo, ondas em... todo mundo já brincou disso. Ondas em um rio ou em um lago, enfim. Em algum lugar aqui, e vocês percebem que assim, né? Você derruba uma pedra, por exemplo, no rio. Essa pedra, ela gera uma perturbação no meio, que é a água. E essa perturbação, ela vai se espalhando pelo rio em forma de círculo, né? Você tá percebendo aqui que você jogou a pedra e aí essa pedra gerou uma perturbação e ela tá se espalhando de forma circular para o resto do rio. Ou seja, guardem isso com vocês no fundo do coração de vocês ou em um lugar muito especial, porque isso é importante. Uma onda é uma perturbação no meio. Uma onda gravitacional, uma onda eletromagnética é uma perturbação que aconteceu em algum lugar e essa perturbação está se espalhando pelo meio, né? A informação de que ocorreu uma perturbação está se espalhando pelo meio, ou de forma circular, ou de forma, enfim, tanto faz como é que ela se espalha, mas geralmente ela se espalha em forma circular ou esférica, né? Se for uma perturbação em 3 dimensões, aí ela vai se espalhando e aí à distância, você tem como saber que, assim, olha, ocorreu uma perturbação em algum lugar do espaço, sabe? É assim, por exemplo, você está num vazio,
no vácuo. Você tá no vácuo do espaço. Digamos que digamos que não tem nada. Aí de repente a Terra aparece do nada. Pra você. A Terra aparece na sua frente. Aí você imediatamente vai sentir a gravidade, né? Você vai sentir a força da gravidade. Você vai se sentir atraído pela Terra. Então, quer dizer que aquele objeto na Terra gerou uma perturbação no espaço, e essa perturbação você conseguiu sentir de onde quer que você esteja. Você sentiu aí que a Terra estava lhe atraindo, você sentiu que aquele objeto estava lhe atraindo de alguma forma, ou que estava interferindo com você de alguma forma, e aí você percebeu essa perturbação. Assim como uma gota d'água também pode cair na água, né? E pode gerar uma perturbação, essa perturbação vai se espalhando, né? Nesse caso aqui, né? Como a água é de forma circular. E como é no meio bidimensional, né? Que tem duas dimensões, né? Se fosse tridimensional, seria, né? Três dimensões, seria um volume, né? Mas isso aqui é uma área. A área superficial aqui da água. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Ô, professor, sou a Isadora. Eu queria saber como a gente sente isso no espaço, quando a gente tá, essa perturbação. A gente sente porque por exemplo, a força gravitacional a gente sente porque todo o espaço está preenchido com um campo. Que nesse caso, né, só pra ser mais formal, né, só pra ser mais físico, né, um físico sendo físico, é o campo de Higgs. Mas, tipo, pode ser campo qualquer coisa, pode ser campo João, campo Maria, enfim. O campo de Higgs é só uma formalidade, certo? O espaço todo está preenchido com esse campo. E então, qualquer massa que você coloque nesse campo, ele vai perturbar o campo. Ele vai, se a massa assim, não estava lá e de repente ela aparece do nada, né? Vamos supor, né? Por algum motivo ela surge do nada, essa massa, né? Vai causar nesse campo a exata mesma perturbação que seria uma pedra caindo na água. Entende? Imagine a Terra como se fosse a pedra e a água como sendo o campo, o espaço, né? O campo de Higgs. Então, é a exata mesma coisa. Você coloca lá a Terra e aí essa perturbação no campo causa uma perturbação no campo, né? O campo sente aquela massa e essa perturbação vai ser espalhada pelo espaço. E até chegar em você, né? Que você estava lá flutuando, né? No vácuo do espaço e aí de repente você, opa, peraí, alguma coisa tá aqui, alguma coisa diferente tá aqui, que é a Terra, né? Que é o objeto que você colocou no campo. Entendeu? Sim. Sim. Ô, professor, e o eco? Quando a gente lugar e a gente dá, tipo assim, fala alguma coisa, dá um grito, a gente consegue escutar o eco. Tem alguma coisa, não tem nada a ver. O eco é basicamente a reflexão das ondas. Porque, assim, né? Se por acaso você colocar uma parede aqui, as ondas elas não vão bater e refletir? Então, assim, né? Vamos supor que ao invés da pedra sendo jogada no rio, isso aqui é você falando. Você vai falar, você vai causar uma perturbação no ar à sua volta, né? E essa perturbação vai se espalhar pelo espaço até encontrar a parede. Quando ela encontra a parede, né? Essa onda que você causou, né? Essa onda sonora, ela vai bater e voltar. E é isso que é o eco. Porque aí é quando a onda ela bate, ela volta. E aí você percebe, né, que a sua voz não tá mais a mesma, que alguma coisa tá interferindo com ela. E aí a gente vê, né, que a gente vai ver mais pra frente, né, não nesses slides, né, que eu não preparei de interferência entre ondas, mas a gente vê que uma onda pode interferir com a outra. E então, esse som que tá chegando, e vamos supor que tem uma parede aqui, esse som que tá chegando e o som que está sendo refletido, eles estão interferindo entre eles. Aí é por isso que você sente que você não escuta a exata mesma voz que foi que você emitiu. Entendeu?
É isso que causa o eco. É a reflexão da luz em alguma coisa, em algum anteparo, né? A gente, nós físicos, né, como somos muito chiques, a gente não chama de parede, é um anteparo, pra ser chique. Mas é a mesma coisa, certo? Entendeu? Obrigada. Nada. Disponha. Mais alguma coisa? Tá claro? Alguma curiosidade? Alguma coisa? Tá sim. Certo, ok. Então, a partir daí, né? Já que você já sabe o que são ondas, como é que elas se espalham, né? Onde habitam, a gente agora vai partir para tipos de ondas. Uma delas são as ondas longitudinais. Que as ondas longitudinais, como é que eu explico isso aí de uma forma sucinta para vocês? Basicamente... Como? Ondas o quê? Ondas longitudinais. Tá aqui escrito. Longitudinais. As ondas longitudinais, elas assim, são perturbações, obviamente, mas que elas se produzem de tal forma que a direção de propagação dessas ondas está na mesma direção do movimento do meio em que ela está inserida. Por exemplo, se aqui fosse ar, o ar, né? Quando você fala, né? Quando tem uma onda sonora, o ar ele faz o exato mesmo movimento que essa mola está fazendo aqui. O ar ele se comprime em alguns pontos e ele se digamos, ele se expande, né? Me fugiu um pouco a palavra. Ele se comprime em um ponto e ele se expande em outros pontos. E então você pode perceber que o movimento das partículas desse ar ou dessa mola está se dando justamente na mesma direção da propagação da onda. Eu não sei se vocês estão vendo isso, mas isso talvez fique mais claro mais para frente. No caso, aqui tem o exemplo que eu acabei de falar, que foi o exemplo do ar, né? Da formação de ondas sonoras. Vocês estão vendo aqui que tem pontos aqui que tem que o ar ele tá comprimido e tem outros que ele tá expandido, né? Tem outros que tem uns pontos em que o ar está rarefeito e tem outros que o ar ele foi comprimido. E aí vocês estão vendo que cada partícula individualmente está vibrando, né? Está indo, está se movimentando na direção do movimento, na direção do movimento não, na direção da propagação dessa onda. Agora talvez fique claro com as ondas transversais, porque, né, temos a grosso modo nós temos dois tipos de ondas, né? Dois tipos principais de ondas, que são as ondas longitudinais e as transversais. Ao contrário das longitudinais, as transversais, elas, a propagação, a direção da propagação e a direção do movimento do meio ou das partículas, né, no caso do ar, elas se dão de forma perpendicular. Vocês estão vendo aqui que a direção do movimento é essa daqui, não é? Agora, só que o meio, seja o ar, seja a água, seja qualquer outra coisa que você tenha, ele tá se movimentando nessa direção aqui, olha. Tá vendo? Por exemplo, se você... Eu tenho aqui essa corda. Se você ver, se essa corda tivesse muito grande, essa onda, né, essa perturbação, estaria indo nessa direção, correto? Só que você pega um ponto dessa corda, né, e você vê que o movimento que ela faz é no movimento perpendicular ao movimento. Vocês estão vendo isso aqui, né? Que ela tá indo para cima e para baixo, enquanto a onda ela tá se propagando da esquerda para a direita. Essa é a essência de ondas transversais. Aqui no caso, eu coloquei aqui para exemplificar ondas em cordas, né? Aqui a gente chama de harmônicos, não é? Isso daqui já é mais para frente, tá, gente? É só para meio que não deixar vocês perdidos, né? Com isso, eu tô falando alguns termos aqui que podem ser novos para vocês, então eu não quero que vocês se confundam. Mas é basicamente o porquê. Essa corda, né? Essa onda, ela é chamada de onda estacionária porque vocês estão vendo que é uma onda periódica,
não é? Que se você vê aqui, se você, por exemplo, você tem um ponto aqui, e aí você fixa esse ponto, e aí você espera um tempinho, e aí você vê que ele volta pro mesmo ponto em que ele tava, sabe? Aí, que esse tempinho é o período da onda, né? Ou seja, por exemplo, vamos supor que o período da onda é 1 segundo. Aí você fixa um ponto aqui em cima, certo? Aí você espera 1 segundo e esse ponto vai estar no mesmo lugar que ele estava antes. Então é isso que caracterizam ondas estacionárias. E também, aqui vocês podem ver que tem a propriedade incrível de ter modos normais de vibração. Nossa, que palavrão, né? Modos normais de vibração. São simplesmente harmônicos, tá, gente? São modos de vibração em que essa corda vai assumir uma frequência específica porque aqui vocês estão vendo, não é? Que a gente define, né, o comprimento de uma onda como sendo a distância entre uma crista e outra crista, né, da onda, que é um ponto alto da onda e outro ponto alto, e um vale e outro vale, certo? Isso vai ficar claro no próximo exemplo aqui que a gente vai ver, que é basicamente isso aqui, ó. Vamos pegar essa onda daqui que tá mais simples. Que assim, né? Vocês estão vendo que essas 3 ondas. Ui, desculpe. Que essas 3 ondas daqui, elas são essencialmente a mesma coisa que isso daqui, certo? Porque isso daqui só tá animado. Agora, né? Se você for desenhar essas ondas daqui num papel, como é que você vai desenhar? Aí você pode desenhar assim, né? Você desenha uma linha reta aqui em cima e uma linha pontiaguda, né? Aqui, ou melhor, uma linha pontiaguda, uma linha pontilhada aqui na parte de baixo, né? Assim como seria aqui, né? Nessa imagem aqui que vocês estão vendo. Aí, olha, vocês estão vendo, né, que tem a parte de cima, né, o ventre, e a parte de baixo, né, também, em pontilhado, certo? Então, isso aqui é só a representação da onda, tá? A gente pode pegar... Ui, de novo, desculpe. A gente pode pegar essa onda daqui como exemplo, porque o que eu quero mostrar para vocês é que a distância entre uma crista com outra crista, né, que uma crista é caracterizada pelo ponto alto, né, de uma onda, uma crista e uma crista, e um vale com outro vale, certo? Essa vai ser a nossa definição de comprimento de onda, certo? Vamos ver aqui, porque veja só, aqui vocês estão vendo, né, que aqui, por exemplo, vamos para cá, porque aqui eu vou explicar, eu vou poder explicar melhor para vocês, porque essa imagem daqui não está muito clara, né, num ponto em que a onda esteja parada. Porque aqui, né, no caso, a gente pode ver que aqui, né, por exemplo, a gente pode atribuir facilmente um comprimento de onda, porque aqui vocês estão vendo, né, que aqui a gente tem uma crista e aqui outra crista, certo? Desconsiderando essa parte de baixo aqui, vamos pegar só essa onda daqui, certo? Essa parte de cima. A gente congelou aqui essa imagem, aí a gente vai pegar só isso aqui. E aí aqui dá pra ver certinho, né, que uma crista com uma crista, pronto. Aqui a gente tem um comprimento de onda, certo? E então, vocês podem ver que daqui, a distância daqui para cá corresponde ao comprimento de onda. E também, se vocês quiserem, né, uma coisa mais visual, né, uma coisa mais fácil, mais simples de ser entendida, você pode pegar essa distância daqui para cá, certo?
que vai ser a mesma que essa distância. Vocês estão vendo, né? Que se eu pegar... Vou até colocar aqui um laser aqui pra ver se melhora isso aqui. Se você pegar daqui, se você fatiar essa onda daqui pra cá, e você deslocar essa fatia daqui pra cá, você vê que é a mesma coisa. Você vê que daqui pra cá tem a mesma distância que daqui pra cá. Então a gente pode definir o comprimento de onda como sendo justamente essa parte daqui, essa distância daqui para cá. Vocês estão vendo, né? Ou seja, a distância que tem, a distância em que a onda ela chega no ponto alto, vai no ponto baixo e volta para onde ela chegou, né? Ela vem, volta, vai, passa um pouquinho e vai para o outro lado, e depois vem e volta para onde estava. A gente pode definir isso daqui como sendo um comprimento de onda. Vocês estão vendo isso daqui, não é? Desculpe, gente, porque eu me embananei um pouco na minha explicação, né? Porque tem essa imagem daqui pode ter confundido a cabeça de vocês, me desculpe. Mas tá claro o que eu falei. Sim, professor, tá sim. Bom, ótimo. Certo. Então, mas basicamente o que eu tô tentando mostrar para vocês é que nesses modos aqui, que eu vou aproveitar que a gente já tá nesse slide daqui, porque, né, já tá aparecendo uma fórmula aqui. Eu não gosto muito de fórmula, mas essas fórmulas aqui vão ser muito úteis pra gente, porque veja só. E também o Enem gosta bastante de cobrar essas fórmulas. Então, veja só. Vocês perceberam, então, que essa distância daqui para cá, eu consegui convencer vocês que dessa distância daqui para cá corresponde a um comprimento de onda, certo? Então, quer dizer que cada distânciazinha dessa, né? Cada distância dessa, de um zero para um zero, e que no meio tem uma crista, e do zero para outro zero, e tem outra crista, corresponde a metade do comprimento de onda, certo? Corresponde a lambda, né? Agora a gente vai dar nome aos bois. Ao invés da gente estar falando o tempo todo comprimento de onda, a gente apelidou ele carinhosamente de lambda, certo? Aí sim, daqui para cá tem lambda, e daqui para cá tem lambda sobre 2, correto? Vocês podem ver que aqui a gente chama desse terceiro harmônico, de terceiro harmônico, né? A gente chama esses modos de vibração aqui de harmônicos, né? Primeiro harmônico, fundamental, segundo harmônico, terceiro harmônico, porque justamente conta a quantidade de barriguinhas, a quantidade de ventres, aqui, o número de ventres da onda. E aqui vocês podem ver claramente, né, que tem 3. E por isso mesmo, né, corresponde ao terceiro harmônico, e também por outro motivo bem interessante. Vocês concordam aqui que aqui a gente tem meio comprimento de onda, aqui tem outro meio e aqui tem outro meio. Então, a gente pode dizer que tem 3 meios comprimentos de onda. 3 lambdas sobre 2. Que é exatamente isso que está aqui. Então, a gente diz que no terceiro harmônico, né? Se a corda estiver vibrando no modo normal de vibração correspondente ao terceiro harmônico, o L vai corresponder a exatamente lambda, né? A 3 lambdas sobre 2. Porque vocês estão vendo aqui, né, que se o comprimento da corda é L, né? Se a distância daqui para cá é L, e a distância daqui para cá é lambda sobre 2, então a gente pode contar 1 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2. Tá claro aqui? Tá sim. Ótimo. Certo. Ótimo. Mesma coisa aqui, ó. A gente tem lambda sobre 2 e lambda sobre 2, né? No caso, isso aqui é uma onda completa. Então, aqui coube uma onda, certo? Então, aqui justamente, né? L, ele corresponde exatamente ao comprimento de onda dessa onda. Então, né? Olha aqui, olha. L é igual a lambda 2, né? 2 lambda sobre 2,
que é lambda, ou seja, L igual a lambda, nesse caso aqui. Eu não sei porque tem tá esses dois aqui, tá? Ignora esses dois, gente. Então, nesse caso, L corresponde a lambda. E agora, nesse caso aqui? Qual seria a distância entre uma crista e uma crista? Que aqui não tem duas cristas, só tem uma. Ou um vale, né? Só tem um. Mas eu quero que vocês usem um pouco da imaginação de vocês para imaginar outra coisa aqui. Outro ventre desse, né? Outra ondinha dessa do lado dela. Então, vocês estão vendo que aqui, se eu colocar outra ondinha dessa, vai corresponder a exatamente essa onda aqui, certo? Então, se daqui para cá, né, supondo que a gente tem outra onda dessa, se daqui para cá é um lambda, né, é um comprimento de onda completo, então, se a gente pega metade disso, a gente tem metade de um comprimento de onda, né, e então a gente vê que L é um lambda sobre 2, é igual a lambda sobre 2, olha aqui, olha. A gente tem uma metade de comprimento de onda aqui nesse modo de vibração, correspondente ao primeiro harmônico, que é o fundamental, que é também chamado de fundamental. Tudo certinho aí pra vocês? Esse primeiro eu não entendi, esse primeiro harmônico fundamental. Você poderia repetir de novo? Certo. Veja bem. Esse primeiro harmônico fundamental, você pode. Vamos pegar esse segundo harmônico aqui, por exemplo. Eu tinha lhe dito que o comprimento de onda é a distância entre uma crista e uma crista, né? Nesse terceiro harmônico aqui, isso tá bem claro, não é? Correto? Isso aqui, né? Uma crista e uma crista. Isso aqui tá bem claro. Agora, nesse segundo harmônico já não tá tão bem claro assim. Porque aí vai ser uma crista e cadê a outra crista? Então você pode fazer aquilo que eu lhe falei. Você pode pegar isso daqui, você pode pegar essa metade, né? Essa barriguinha daqui, esse ventre, e pode imaginar que ele tá saindo desse confinamento, né? Porque aqui tem um anteparo, aqui tem outro anteparo, né? Aqui tem um ponto fixo e aqui tem outro ponto fixo. Mas você pode imaginar ele saindo um pouco para cá. E então você percebe aqui tem uma crista com uma crista. E aí você meio que vê, não é? Que se essa distância daqui é L sobre 2, então se você estender essa onda para cá, você vai ter 3L sobre 2, não é? A distância total vai ser 3L sobre 2. E se você prestar bastante atenção aqui, daqui para cá corresponde a L sobre 4. Então você faz só uma álgebrazinha bem básica, tipo, bem coisa de, né? Conta de padaria, né? Você faz aí uma conta de padaria e você percebe que essa distância daqui para cá, mais ou menos, né? Onde estaria, né, a extensão dessa onda, que a distância daqui para cá corresponde a exatamente L. Porque aí vai ser, né? No caso, 3. A distância total disso daqui são 3L sobre 2, certo? A distância daqui para cá é L sobre 4. E aí também a distância daqui para cá também é L sobre 4. Então a gente tira L sobre 2. Aqui é L sobre 4, L sobre 4, dá L sobre 2, né? A gente soma L sobre 4, L sobre 4, dá L sobre 2. E então, o pedaço que corresponde à diferença de uma crista com outra crista dá exatamente L. Eu não sei, eu não sei se você tá vendo isso daqui, porque eu explicando assim parece meio abstrato, né? Mas eu convido você a testar isso na prática, assim, a estender a onda, né, no seu caderno. Aí você desenha essa parede aqui, esse ponto fixo aqui, esse outro ponto fixo aqui, e aí você tenta estender isso daqui, e aí você faz aquilo que eu lhe falei. Essa distância daqui corresponde a L sobre 2, essa distância daqui corresponde a L sobre 4, e aí você quer saber a distância
de uma crista para outra crista. Aí você consegue ver mais claramente, assim, quando você faz as continhas aí bem certinho, aí você consegue ver isso com mais claridade. Então, no caso desse primeiro harmônico fundamental, se você não entendeu com a minha explicação, também seria a mesma coisa, né, que você faria. Você pega esse ventre, né, dessa onda, e multiplica por 3, né? Você faz isso aqui se parecer com isso aqui. Porque a partir do momento em que isso se parece com isso, você consegue ver claramente a diferença, né? Fugiu a palavra. Desculpa. A diferença a distância, desculpa. A distância de uma crista com outra crista. Entendeu? Sim, professor. Certo. Ok, eu espero que tenha ficado claro mesmo, porque assim, né, sem um piloto ou alguma coisa assim pra me ajudar, fica meio difícil de ilustrar, mas eu vou tentar providenciar esse tipo de material aqui pra mim. Isso daqui, assim, eu só separei umas fórmulas aqui pra vocês terem noção, assim, né, do que tão pouca coisa, né, porque, assim, né, isso daqui acredite ou não, a explicação que eu lhe dei e tudo, né, todas as imagens aqui foram ideias simples. Não foram coisas muito do outro mundo, não foi tipo umas contas, assim, uma matemática muito abstrata. Foram cordas e ondas, mas que geram resultados surpreendentes. Geram fórmulas, assim, são fórmulas simples, né? Mas que vocês podem ver que isso daqui tem um impacto muito grande na vida da gente, que essas coisinhas aqui, essas cordas, vão para vocês terem uma noção, no curso de física tem uma eletiva, toda uma disciplina dedicada a vibrações e ondas. E então, quer dizer, né, por mais que sejam ideias simples, vocês podem sempre estender essas ideias, né, e completá-las e ficar uma coisa mais formal, uma coisa mais completa e também uma coisa mais útil para a ciência, né? Porque assim, tudo bem, a gente sabe que isso daqui acontece, a gente sabe que uma corda tem modos novos de vibração, mas isso nunca impacta na vida da gente. Isso daí impacta até no nosso micro-ondas. E que isso eu vou comentar com vocês depois se eu tiver tempo. Mas enfim, eu só quero que vocês não vejam muito esse curso como uma coisa de decorar fórmulas, sabe? Porque eu coloquei essas fórmulas daqui porque assim são fórmulas essenciais, mas que no decorrer do curso vocês vão acabar decorando, né? Isso daqui, porque assim, né? Principalmente essa outra nem tanto, porque essa outra já é mais chatinha. Mas essas duas daqui, isso daqui, vocês vão acabar decorando, porque a quantidade de exercícios e a quantidade de vezes que o Enem coloca alguma coisa relacionada a isso é tão grande que vocês vão começar a absorver isso daqui de uma forma bem simples. Inclusive tem até vários bizus, né? Tem até vários truques aí que usam para decorar essa fórmula. Não sei se vocês sabem, mas enfim, se vocês não souberem, então eu vou ajudar vocês, né? Isso daqui tá relacionado, né? Tá. Lambda é o comprimento de onda, né? Isso aqui tá em espanhol, mas eu traduzo para vocês sem problema nenhum. Isso daqui, como a gente falou, né? A gente apelidou o comprimento de onda de lambda. O lambda se relaciona com a velocidade de propagação da onda e a frequência dessa onda por meio dessa fórmula aqui. Mas assim, se vocês passarem esse F para cá, né? Se vocês multiplicarem os dois lados por F, aí vai ficar V igual a lambda F, que é uma fórmula clássica, né? Mas aí você não precisa necessariamente decorar V lambda F. Vocês podem, né, decorar com uma frasezinha. Vem lamber fofinho, ou vem lamber fofinho.
É, é uma coisa bem simples, né? É algo que é até engraçado, mas que isso daí consegue. Facilmente vocês conseguem assimilar essa fórmula, certo? É, bom, eu espero eu espero que essa fórmula não estejam assustando vocês, mas se por acaso tiver, tarde demais porque eu já mudei o assunto. Já acabei isso daqui, já fui para outro assunto, certo? Que no caso era a cara, né, da Tina, do banner, né, do filme que eu acabei mostrando para vocês, que são as ondas eletromagnéticas, que nada mais é que luz. Luz, raio-x, raios gama, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio, tudo isso daqui são ondas eletromagnéticas. E para vocês terem uma noção, ondas eletromagnéticas foram tão importantes no desenvolvimento da humanidade que são a base fundamental do Wi-Fi. Então vocês literalmente não teriam internet, não teriam, esqueça tudo isso. Vocês não teriam isso daqui sem o eletromagnetismo. Vocês não teriam isso com a evolução da concepção de ondas eletromagnéticas. Porque a grande questão foi, a grande sacada de usar essas ondas eletromagnéticas foi como é que eu posso usar uma coisa, né, que transmite uma perturbação de um ponto para outro no espaço e eu usar isso para transmitir informação. Porque assim, vocês concordam, não é? Quando eu digo que se alguma coisa, se assim, né, alguma coisa gera uma perturbação em algum campo, essa coisa vai gerar uma onda, certo? E essa onda está transmitindo a informação de que alguma coisa, né, tá lá perturbando aí o meio, certo? E então, vocês estão vendo que eu tenho uma forma de transmitir informação sem necessariamente eu ter contato com aquela coisa, sabe? Eu simplesmente recebo as ondas que essa coisa, né, que essa perturbação gerou. Eu recebo essas ondas e eu trato isso de alguma forma. Eu digo assim, olha, vamos supor que isso daqui, se eu lhe mandar uma luz, né, uma certa luz na faixa do azul, eu tô precisando de ajuda, sei lá. Isso daqui, inclusive é usado, assim, né, até hoje, para mandar sinais de SOS, para mandar sinais de, né, Mayday, ajuda e tal, porque é uma forma de comunicação. A luz é uma forma de comunicação, literalmente, no planeta Terra. A gente pode, inclusive, dizer, né, que o mar é tão vasto, né, tão grande, e tem tantos animais marinhos emitindo luz, que a gente pode dizer tranquilamente que a luz, né, a comunicação por luz, é a comunicação mais comum do planeta Terra. É simples assim. Por meio da luz, a gente pode se comunicar. Ponto final. Acabou. É isso daqui o ponto-chave, o ponto de virada que foi apresentado para as telecomunicações humanas. Foi uma coisa, né, que mudou a humanidade para sempre, como vocês podem ver, como vocês são testemunhas dessa mudança, né, porque a gente tá tendo aula, né, EAD, a gente tá vendo que, né, o que todo esse desenvolvimento aqui trouxe pra gente. Mas aí, no caso, eu quero que vocês vejam aqui que essas ondas daqui são completamente análogas às ondas que a gente tem em cordas. Porque, olha, vocês estão vendo, né, que tem crista com crista, olha, tá vendo? Um lambdazinho aqui, olha, representado aqui pela diferença de uma crista com crista, de um vale com vale. Aí, vocês podem ver que esse tanto de luz, né, esse tanto de radiação eletromagnética pode ser condensado no que a gente chama de espectro eletromagnético, né, que são simplesmente uma coleção de frequências, né, ou comprimentos de onda, né, porque aí vocês veem que raios gama, né, eles têm um comprimento de onda baixíssimo, na ordem de 0,000 nanômetros.
de comprimento de onda. Enquanto a luz visível tem 400 nanômetros a 700, mais ou menos, por aqui. E então, né, vocês estão vendo, né, eu espero pelo menos, vocês estão vendo que claramente isso daqui tem completa analogia com o que a gente viu até agora, de ondas em cordas, né? Só que ao invés de cordas, né, a gente tem o campo elétrico e o campo magnético vibrando aqui. Ficou claro até agora? Eu sei que talvez tenha sido uma aula meio densa, uma coisa meio densa aqui, um monte de informação que eu joguei assim pra vocês, mas eu espero que esteja claro, tenha ficado claro. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Pronto, ok. Certo, então eu posso passar aqui para o efeito Doppler. Eu não sei se vocês já viram isso no ensino médio, mas não tem problema que a gente vê agora, né? O efeito Doppler nada mais é do que vamos supor que você está emitindo ondas, né? Você está, sei lá, essa fonte daqui é uma fonte de ondas de ondas sonoras. Vamos supor que isso aqui são ondas sonoras e você está indo nessa direção daqui. Você está indo da direita para a esquerda. E aí sim, você está se deslocando da direita para a esquerda. E aí você está vendo, ou pelo menos eu espero que vocês estejam vendo, que esse seu deslocamento, né, da direita para a esquerda, ele está se dando, ele está produzindo, né, que um desvio da onda, né? O comprimento de onda tá mudando, sabe? Como o que talvez esteja mais claro nesse exemplo daqui, ó, porque você tem uma fonte parada, né? E aí essa fonte de ondas, né? Seja lá o que for, vamos supor que são ondas sonoras, tá se movendo numa certa direção e você tá vendo que nessa parte daqui, né? Na direção do deslocamento dessa partícula, os comprimentos de onda estão ficando menores, certo? E na direção oposta, os comprimentos de onda estão ficando maiores. E basicamente é esse o efeito Doppler. E o efeito Doppler é uma coisa assim, né, tão importante assim para vocês, porque vocês podem tranquilamente estão olhando para isso aqui e estão dizendo, bela bosta, não vou usar isso daí na minha vida. Mas até se você for fazer medicina, porque esse efeito nada mais é do que a base científica, a base matadora, assim, a base que faz que é assim, a base fundamental do ultrassom. Porque aí você tem uma fonte de ultrassom que bate em alguma coisa, em algum órgão, em alguma coisa, digamos que seja o seu coração. O seu coração, ele tá batendo, né? E quando o seu coração bate, o seu coração, ele se comporta basicamente como essa bolinha daqui. As ondas, né, de ultrassom, elas batem naquele tecido, voltam com uma velocidade, né, com um comprimento de onda alterado, devido ao movimento do seu coração, devido ao pulso do seu coração, né, devido aos seus batimentos cardíacos. E aí, por meio disso, você pode fazer uma estimativa, né, da velocidade desse tecido, né? Porque o tecido, ele vai e volta. Ele vai e volta. E ele vai com uma velocidade e volta com outra. Então você pode estar fazendo uma estimativa da velocidade do tecido também. Ou melhor ainda, se você tiver uma estrela, né? Vamos supor que essa fonte daqui é uma estrela e que ao invés de estar emitindo ondas de ondas sonoras, ela está emitindo luz. E então, baseado nisso daqui, você pode saber, baseado nesse efeito, porque esse efeito também funciona com luz. Baseado nesse efeito aqui, você pode saber se a estrela está se afastando ou se está se aproximando da Terra. Outro exemplo, um asteroide.
Você envia sinais para ele, você recebe de volta esses sinais desviados, ou para um comprimento de onda ou para outro, e aí você consegue saber se o seu asteroide está se aproximando de você, se ele está se afastando, a que velocidade ele está se afastando, a que velocidade ele está se aproximando, e assim você pode, sei lá, salvar o mundo, né? Que nem nos filmes de ação, né? Nos filmes aí que vocês veem aí na Netflix da vida, enfim. E aí vocês podem evitar de um desastre acontecer por causa do efeito Doppler. É simples assim. O professor, isso Sim. me parece. Como é o nome? Tava falando pra minha irmã aqui que isso me parece. Falei aqui agora que eu esqueci. Disse o quê? Não, esse negócio aqui, o. Meu Deus, o professor, isso aqui, ó. Eu acabei de falar pra tu. Isso me parece um radar. Lembrei. Os radares funcionam exatamente assim. Lembrei, eu falei agorinha. Os radares, assim, justamente, o Ra de radar é de rádio, ou seja, o radar ele tá ou mandando, ele tá recebendo ondas de rádio, né? No caso do radar, ele tá emitindo ondas de rádio, e essas ondas de rádio estão batendo em algum lugar e estão voltando. E aí baseado justamente nessa batida e nessa volta, eles podem estimar a posição do objeto, pode dizer, olha, tem alguma coisa em tal lugar e tá se aproximando da gente com velocidade X. Aí o tempo de impacto é tal. Aí baseado nisso, né? Vamos supor que seja um barco que tá usando um radar, ele pode desviar a rota. E ele tem que fazer isso o mais depressa possível, porque vamos supor que isso daqui, que essa bolota daqui esteja se aproximando com uma velocidade muito alta. Então o tempo de impacto vai ser muito baixo. Você tem que agir imediatamente. Então, então se você está vendo pelo seu radar, né, que aquele ponto está se aproximando muito rapidamente, então você tem que adotar medidas rapidamente também. Mas isso aqui é a base para muita coisa, tá, gente? Eu só quero eu só espero estar conseguindo, né? Porque todo o objetivo dessa aula é fazer com que vocês se interessem pelo assunto, ou que vocês achem esse assunto interessante. Então eu espero que vocês estejam vendo aqui que o que a gente está vendo aqui não é só fórmulas e coisas pra gente passar no Enem. São coisas interessantes, são coisas que se aplicam no mundo real. E eu espero que vocês estejam vendo isso dessa forma, ou que eu pelo menos esteja atiçando um pouco a curiosidade de vocês sobre isso. Bom, para atiçar ainda mais a curiosidade de vocês, e se a bolinha aqui estivesse se movimentando com a velocidade maior do que a da onda que ela está produzindo? O que iria acontecer? Vai acontecer exatamente isso aqui, olha. Vocês estão vendo que essa bolinha daqui, ó, ela está se afastando ou está se movimentando com uma velocidade muito superior, ou nem tão superior, né? Com uma velocidade superior à das ondas que ela está produzindo. E é justamente o que acontece em aviões supersônicos. Vocês já viram, né, que quando é filmado, ou em algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim, tipo, estão lá filmando um avião supersônico, o avião ele sai em silêncio, não é? Ele sai em silêncio, e aí depois de muito tempo, depois de um tempinho, aí é que o som chega em você. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Imagina que isso aqui é um avião, e você está aqui. Aí você vê o avião, né, indo numa velocidade estupidamente rápida, e você não ouve nada. Só que aí, sei lá, 5 segundos depois, ou sei lá quantos segundos depois, você escuta um estridente vrum. Aí é isso que está acontecendo, basicamente. Ele está ultrapassando a barreira do som, porque ele está produzindo som numa velocidade, né? O som tem uma velocidade menor do que a dele. Ele está indo numa velocidade maior do que o som que ele está produzindo.
Até aqui vocês entenderam? Até aqui tudo claro? Tá tudo ok? Essa parte ficou extremamente clara. Ótimo, obrigado. Bom, agora, para finalizar aqui, porque eu acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo, mas vamos lá. Só para contextualizar ainda mais isso daqui que eu lhe falei. E agora, né, que vem a referência à aula passada, né? Quem não assistiu a aula de metabolismo energético, né, vai ficar, né, sem entender a referência, né, Bazinga. Sim, então. Eu disse na aula de metabolismo energético que os cientistas descobriram fosfina na atmosfera de Vênus, certo? Mas assim, por algum motivo, né, por algum acaso do destino, vocês já se perguntaram como é que os cientistas sabem disso? Como é que, assim, por exemplo, eles olham pro Sol e dizem, uma bola gasosa de hidrogênio e hélio. Tipo, como é que eles sabem que uma coisa, né, que está a milhares de quilômetros de você é feita de tal coisa, ou tem tal coisa na sua composição? Ou por exemplo, né, em Saturno tem metano na atmosfera, sei lá. Em Urano tem nitrogênio, tem muito gás de nitrogênio na atmosfera. Eu posso estar falando besteira, tá? Eu tô chutando. Mas é feito, sei lá, uma estrela tal é feita, 10% dela é carbono, ou 5% dela é ferro. E aí essa estrela é jovem, essa estrela é mais velha, essa estrela tem já lá pelos seus 60 milhões de anos. Mas e eu quero saber se vocês já se perguntaram isso, ou se vocês já tiveram alguma curiosidade de se ver. Como é que eles sabem disso? Assim, tipo, eles têm uma bola de cristal, assim, eles olham assim, tipo, nossa, uau. Eu acho que é isso. Meio que um chute. Vocês já se perguntaram isso? Muitas vezes. Ou melhor ainda, vocês sabem como é que isso acontece? Como é que eles adquirem essa informação? Eu acho que é através de pesquisas e experimentos. Eu Eduarda, me pergunto e teria minha própria resposta dele. Tá certo. Assim, eu fico imaginando os experimentos que eles devem ter, né? Eles pegam o Sol, eles colocam numa balança, assim. ou eles pegam o Sol, aí eles abrem, assim, eles dissecam com um bisturi, assim. Eles chegam assim, vamos fazer uma incisão aqui no Sol. Não tô brincando. Mas assim, no caso, toda essa estimativa, né, todo esse conhecimento que a gente tem, tanto do sistema solar quanto da composição de planetas, de estrelas, a gente consegue baseado em ondas eletromagnéticas, acreditem ou não. A gente consegue literalmente olhando para elas e fazendo uma coisa, né, que eu gostaria que vocês guardassem esse nome assim, né, com carinho no coração de vocês, porque é uma coisa muito linda, sabe? É espectroscopia. O que é isso? O que quer dizer isso? Espectroscopia é basicamente, eu olho para uma estrela qualquer, tipo o Sol. Eu olho para o Sol, eu analiso o espectro eletromagnético do Sol. O que quer dizer isso? Eu pego e eu vejo quais são as faixas que o Sol emite, ou deixa de emitir, né, no caso. Olha, se por exemplo, né, o Sol ele emite luz branca. Então a gente tem que ver um espectro contínuo, né? A gente tem que ver isso aqui, né? Ele tem que emitir luz em todas as frequências, né? Ele tem que emitir um contínuo, né? Como tá aqui falando, um espectro contínuo. Ele tem que emitir em todas as frequências. E aí, bom, pelo menos é isso que a gente espera. Só que eles viram, né? Os cientistas, né? Olhando para o Sol, aí eles tiveram a brilhante ideia de dizer, não, vamos olhar com mais detalhes, vamos olhar com mais calma. Aí eles viram uma coisa bem estranha, que isso daqui tinham faixas, literalmente faixas assim, e às vezes bem nítidas,
que faltavam. Simplesmente eles olhavam pro Sol, digamos, né? Eu tô estando, né? Mas eu acredito, né, piamente, que o começo da espectroscopia foi olhando pro Sol, né? Porque é o nosso astro-rei, né? O astro que rege toda a vida na Terra, né? E então eles olhavam pro Sol e disseram: opa, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Vocês estão vendo aqui que tem partezinhas do espectro que não estão bem, que estão faltando. E então, basicamente a gente, depois, né, de muito estudo, né, da natureza atômica, né, da natureza de absorver e emitir luz, né, luz eletromagnética, a gente viu que isso daqui esse espectro, né, faltante, esses espectros aqui faltantes eram fortes indícios, né, fortes indícios não, são indícios, né, totalmente esclarecedores de que existe hidrogênio no Sol, porque o hidrogênio, ele emite faixas muito específicas da luz. Ou melhor, ele deixa de emitir muitas faixas específicas de luz. Aí baseado nisso daqui, né, no espectro de absorção e o espectro de emissão, não é? Porque aí, por exemplo, aqui o lítio. Se vocês, sei lá, botarem fogo em lítio, né? Ou se, né, assim, por favor, né? Eu não recomendo que vocês façam isso em casa. Se vocês pegarem, né, uma bateria de celular, digamos, e aí botarem fogo na bateria, ou então, enfim, queimar por algum motivo, né? E ela começar a emitir luz, vocês vão ver que ela vai emitir, e vocês jogar isso num espectrômetro, né, que é o objeto, né, que permite você fazer a espectroscopia, você vai conseguir ver que ele vai, o espectro de emissão, né, do lítio, o lítio vai emitir luz em faixas bem específicas. Então você, baseado na luz, assim, você não precisa nem ver que se o que está queimando é bateria, se o que está queimando é carbono, é fósforo, enfim, você não precisa nem ver o que está queimando lá. Baseado só nisso daqui, você vê que o que está queimando é lítio. Por exemplo, diz assim, olha, eu consigo ver baseado nisso aqui que o que tá queimando aí é lítio. É tipo você sentir o cheiro de carvão queimando e você não precisar nem olhar pra ver que é um churrasco que tá acontecendo. Sabe? Você chega a sentir o cheiro aí e diz, peraí, tão queimando carvão aqui, tão fazendo churrasco aqui. É mais ou menos isso aqui. Ou seja, você não precisa saber o que tá emitindo o quê. Você só olha para as faixas de luz que ele tá emitindo e você já percebe que isso daqui é o espectro característico do lítio, digamos. E o contrário também é válido, certo? Assim, né? Se esse é o aspecto de emissão do lítio, o espectro de absorção vai ser o complemento disso aqui. Quer dizer, o lítio, se você passar uma luz branca pelo lítio, né? Se você passar uma luz que tem todos, que você sabe que tem todas as frequências de luz visível, você vai ver que ele vai absorver também em faixas bem específicas. E então, baseado nisso daqui, você também consegue dizer que aquilo é lítio. Se você receber luz do lítio, ou se você jogar uma luz no lítio e receber a luz que ele reflete, também vai dar no mesmo. Você vai saber que aquilo é lítio. Então, é exatamente assim que os astrônomos e os astrofísicos sabem que o Sol é feito de hidrogênio, porque ele emite luz. E aí, baseado nessas faixinhas daqui, você consegue ver que, por exemplo, né, como hoje em dia se sabe que o Sol ele é feito majoritariamente de hidrogênio e hélio, o espectro que é esperado, né, você vê, é uma junção do espectro de absorção, né, do espectro de absorção, do espectro de emissão do hidrogênio com o hélio. Então vai ser uma mistureba dos dois. E aí você vai ver que tem hidrogênio e tem hélio no Sol. E você diz assim, olha, baseado na luz que ele está emitindo, tem hidrogênio e tem hélio. Ou se você ou se tiver outra estrela, né, por perto e tiver iluminando o Sol também,
você consegue ver se por acaso, né, por um milagre tiver uma estrela aqui emitindo no espectro contínuo e estiver iluminando o Sol, você consegue ver também, você vai conseguir ver, né, baseado nesse espectro de absorção, que lá vai ter, né, hidrogênio e hélio também. E é exatamente por isso que a gente sabe que lá em Vênus tem fosfina, porque a luz branca. Existe uma fonte de luz branca aqui, né? Vamos supor que seja o Sol, a fonte de luz branca que eles usaram. Aí o Sol vai passar por Vênus, vai bater nas moléculas de fosfina, e essas moléculas de fosfina têm o espectro de absorção bem definido, certo? Tem linhas assim bem específicas que ele absorve. Então, baseado nessa absorção, a gente sabe que o que absorveu essa luz foi fosfina. Aí baseado nisso, a gente sabe que lá em Vênus tem fosfina. E aí, com isso daí, a gente acaba a aula de hoje com esse link, né, entre essa aula e a aula de metabolismo energético, para vocês verem que assim, eu tô tentando ao máximo mostrar para vocês que a ciência da natureza estão todas interligadas, sabe? Você não tem como ter só física, ou só química, ou só biologia. E se você tiver, assim, né, você é uma pessoa, assim, né, desculpe aí o que eu vou falar que pode doer, mas a pessoa é bem pobre, né? Falando em termos acadêmicos, né? A pessoa é bem pobre de querer que uma coisa seja só uma coisa. Dizer, não, eu vou estudar matemática, eu vou estudar só matemática. Não, meu filho, lamento. Você não vai estudar só matemática. Você vai passar por química, você vai passar por biologia, você vai passar por astronomia, você vai passar por mecânica celeste, seja lá o que for. Mas a natureza não trabalha em uma coisa só, não se especializa em uma coisa só. A natureza é vasta, a natureza é gigantesca. E se você quiser, assim, né? Se você quiser tratar de uma coisa separadamente, desista. É simples assim, desista. Porque a natureza é bem multidisciplinar. Ciência da natureza é um tópico assim bem vasto e bem completo aqui para o Enem explorar. É por isso que ele desce o pau mesmo para corrigir a prova de vocês de ciência da natureza, porque ele espera ver que você realmente saiba que todas as ciências da natureza elas se interligam entre si e que você não tem uma coisa ou outra. Você tem físico-química, você tem bioquímica, você tem fisicologia, física com biologia. Você tem uma vastidão de assuntos que você pode explorar. Mas, então, até aqui, alguma dúvida, até aqui, alguma coisa não ficou clara, ou alguma coisa vocês, né, disseram, ai, nossa, que chato. Não, ficou bem claro. Essa parte de onde saiu, eu gostei. Ótimo. Ai, não podia ter notícia melhor pra mim, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação por aqui hoje, pra gente conversar também um pouco.